A paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Louvado seja Deus. Graças ao bom Deus por estarmos aqui nesta noite para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Agradecidos a Deus pela Silvia, né? Que Deus abençoe. Silvia, quer cantar o hino, dar um testemunho? Ó, Deus abençoe grandemente. Fica à vontade, tá bom? Em nosso meio. Irmãos, vamos sempre dar lugar ao nosso Deus para nos enchermos da presença dele. E eu quero, nesta noite, compartilhar com a igreja a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5, meus irmãos. Já convidando os irmãos que puderem ficar em pé para nós lermos a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar? Depois estaremos lendo a palavra de Deus. Querido Deus e amado Pai, agradecemos a Ti por estarmos aqui nesta noite, por cada um dos irmãos e das irmãs. Agradecemos por termos chegado até aqui. Agradecemos pela Silvia que está conosco. Que o Senhor lhe abençoe, Ele dê graça. Agradecemos por Tuas maravilhas e peço a Tua misericórdia para com cada um de nós. Segura firme em nossas mãos. Toma-nos em Tuas mãos, meu Pai. Guarda-nos debaixo de Tuas asas. Livra-nos de todo mal. E nós vamos agora ler as sagradas letras, meu Pai, com toda a devoção. E eu peço a Tua bênção e a Tua graça. No Teu nome venha abençoar e venha dar vitória. Fala ao nosso coração. Fala conosco. Ajuda-nos a entender a Tua palavra e a guardá-la no coração para não pecar contra o Senhor. Eu peço essa Tua bênção e a Tua graça no Teu santo nome, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Efésios capítulo 5, meus irmãos, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Louvado seja Deus. Eu quero poder sentar, irmãos. Eu quero ministrar nesta noite sobre como ser cheio do Espírito Santo. Como a gente se encher do Espírito Santo de Deus. E desde já dizer para a igreja, estou muito contente, muito feliz, porque a minha filha essa semana disse para a mãe dela que ela vai batizar, vai receber o nome de Jesus Cristo, e que é de todo o coração dela que ela vai receber o batismo em nome do Senhor Jesus. E a gente fica muito feliz, né, em ver nossas crianças adorar, nossas crianças louvar a Deus. Isso é bonito. E cabe a nós, pais, sempre incentivar os filhos no caminho do Senhor, para que sirvam e adorem ao nome do Senhor Deus. E feliz, muito feliz, irmãos. Segunda-feira nós tivemos uma live. Gente, que live maravilhosa, né? Alguns irmãos não puderam participar, e eu mando a live para 62 irmãos. Mas os irmãos estão trabalhando, estão visitando, fazendo a obra, né?
Tem os pastores, pastor, não posso participar, estou dando estudo para batismo. Isso é muito bonito, porque os irmãos estão empenhados em fazer a obra. E na mensagem de segunda-feira, quando o irmão Diácono Guilherme, lá de Senador Mourão, Minas Gerais, ele ministrou a palavra, eu falo que foi uma mensagem maravilhosa, foi nem 10 minutos, né, Gabriel? E foi uma mensagem tremenda, tremenda, tremenda. E quando ele falou da irmã que começou a obra lá em Senador Mourão, aquilo me alegrou muito. Eu já sabia a história da irmã, sempre contei para o Paulo que a irmã sozinha, ela ganhou a igreja inteira, né, de Senador Mourão. Mas eu não sabia o que tinha acontecido. Ela foi para Ibitinga, e lá ela recebeu a palavra, e ela voltou. E ficou 2 anos sozinha, e orando a Deus. E um dia ela pede para Deus sinal: Senhor, me dá um sinal, para que eu creia, para que o Senhor está comigo, Senhor. Aí, irmãos, ela foi orar, né? Ainda vou gravar o testemunho dela, você vai ver, Deus vai me dar essa graça. Ela foi orar durante o dia, e passou, tinha 2 senhoras lavando roupa, que as irmãs lá ainda lavam roupa no rio, alguns ainda, né? E ela passou, saudou as senhoras e foi para orar no monte. Quando depois ela desceu, as senhoras disse: olha, ela saudou as senhoras, e as senhoras: escuta, cadê o povo? Ela falou: que povo? O povo que estava orando com você e cantando com você lá em cima. Não, mas estava sozinha. Ela falou: não. E elas: não. Tinha uma multidão orando lá em cima e cantando, né? E você vê o que Deus faz nessa obra santa e maravilhosa. De lá para cá, irmãos, a igreja de Senador Mourão é igreja grande, tem irmão para tudo que é lado, até a igreja católica fechou na cidade, né? É grande demais. E de lá saiu a Ibitira, muitos irmãos para Ibitira, Minas, e a irmã está lá em Araraquara, ainda vou gravar ela. E eu digo para os irmãos estão empenhados, os irmãos estão evangelizando. Caio está no trabalho lá evangelístico, e muitos pastores me ligam: pastor, não pude participar, eu estava dando estudo para batismo. Amém. Mas quem pode não participa, quem pode vir no culto e não vem, só perde bênção, porque a cada culto a gente recebe as bênçãos de Deus em nossas vidas. Por isso que a gente tem que sempre alegria, né? Em vir à casa de Deus. É alegria. Então, amados, na palavra de Deus que nós lemos, a palavra diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que é embriagar? Embriagar é estar bêbado. E quantos aí cristãos, entre aspas, levam bebida para casa e fala que não pode beber lá na frente do mundo, né? No bar. Mas beber em casa, encher a cara em casa, não tem problema. Tem problema nenhum. Mas a Escritura diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Quantos casamentos, quantas famílias estão desfeitas, foram desfeitas e vão ser desfeitas por causa da festinha de amigo. É crente que não vem no culto porque está numa festinha, né? Eu sempre aconselho os irmãos: vai no aniversário, né? Vem primeiro na igreja, depois vai lá levar um presente, mas primeiro na igreja. Aí vão para a festinha, enche a cara, a briga, a contenda, de repente a morte e essa desgraça. Porque a Bíblia diz, e a Bíblia tem razão, que não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E, amados, quando eu comecei na fé, eu aprendi isso: encher do Espírito Santo. E na igreja tinha um presbítero chamado Presbítero Aparecido, morenão, gente boa, sabe aquele negão de alma branca, né? Gente boa. Mas pastor, para falar negão, mas meu pai é um beiço rachado, meu pai é negro, preto, de marré, minha mãe é branca, igual a senhora. Mas meu pai é preto, de marré, um beiço desse tamanho. Mas graças a Deus por ele, né?
Eu sou apaixonado pelas pessoas. E ele começou a dizer: meninos, vamos buscar o Espírito Santo? Eu falei: mas como é que é? Não, vamos orar. Vamos orar de madrugada. Toda sexta-feira nós estávamos na igreja, orando na madrugada, buscando a graça de Deus. E assim, como se encher do Espírito Santo? Primeiro, se afastar da roda de escarnecedor, se afastar das más amizades, mudar a vida. E hoje nós temos um tal de celular que pode ser uma roda de escarnecedor, né? Ou seja, eu não estou na roda de um bar ou com pessoas que falam mal, mas eu estou num grupinho de WhatsApp sem vergonha. Eu estou vendo, eu estou lá numa página que não é coisas da palavra de Deus. E a gente não vai se enchendo de outras coisas e não do Espírito de Deus. Ou seja, outro dia eu falei para uma irmã, nossa, ela falou para mim, que tristeza, estão matando o Beltrano, que matando o Beltrano. Onde você vê isso? No jornal. Eu fico triste, eu fico arrasada. Falei: para de ver essas coisas. Fica triste, magoada, vendo jornal, né? Que só é notícia ruim. Jornal só tem uma notícia mais ou menos boa para o pobre, que é uma vez por ano, quando aumenta o salário mínimo R$10, né? É só uma vez por ano, o pobre fica contente. O resto, meus irmãos, é só imundícia, matou, traiu, roubou. Aí a pessoa fica triste, ela está se enchendo de tristeza, e não do Espírito de Deus. Por isso que a Bíblia diz: tudo que é reto, tudo que é bom, isso pensai, isso falai. Por isso nós temos que rodear de pessoas que falam como nós, que falam do amor de Deus, que falam das maravilhas de Deus, que canta quando reunir. Uns têm salmos, uns têm cânticos, e assim é, está rodeado de irmãos. É assim que nós começamos a sentir a graça de Deus. 1 Tessalonicenses 5,19, meus irmãos. Louvado seja Deus. Diz assim: não extinguei o Espírito. Não extingais o Espírito. Olha o que diz: não extingais o Espírito. Hoje nós vamos dizer que os animais estão em extinção, né? Tal animal está ficando em extinção. As florestas estão ficando extintas, estão se acabando, estão sumindo. E a Bíblia vem dizer para nós, né? Não extingueis o Espírito. Hoje vem os ministérios globais para lutar contra a extinção da natureza, contra a extinção dos animais. Mas o que nós temos que lidar é para não extinguir o Espírito de Deus das nossas vidas. É o Espírito que dá vida. Nós aprendemos que o vinho separa o homem de Deus, de ser cheio do Espírito de Deus, onde a Bíblia diz: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. E aqui a Bíblia diz: não extingais o Espírito. Como nós extingamos ou destruímos ou desmatamos as obras do Espírito de Deus nas nossas vidas? Porfia, inveja, palavrões, mentiras, fofocas,
ficar vendo novela, o que não presta, tudo aquilo que dá tristeza em nossas vidas, pecando, desobedecendo a palavra de Deus, porque Deus dá a palavra para nós não extinguir o Espírito, e parece que a maioria tem o desejo de desobedecer a Deus, né? A prostituição, a avareza, tudo isso faz com que o Espírito de Deus se extingue de nossa vida, que nós percamos a alegria da salvação. O crente quando está alegre é tão bonito, está cheio do Espírito Santo. Por isso que Davi disse, Salmos 51, 57, ele disse: não retires de mim o teu Espírito, e nem se aparte de mim a alegria da salvação, a alegria de vir no culto, a alegria de adorar, a alegria de glorificar, a alegria de estar com os irmãos, estar feliz. Quando o crente perde a alegria de vir no culto, ele está perdendo a alegria da salvação, está perdendo a alegria de buscar e glorificar o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que cortar certas coisas da nossa vida para ficarmos cheios do Espírito. Você lembra de Sansão? Qual que era o mandamento para Sansão? Desde criança, antes dele nascer, o mandamento era: não pode beber bebida forte. E onde Sansão vivia? Só no meio da vinha. Hoje, você tomar suco, um suco puro de uva, se o bafômetro te pegar, tomar uns 2 copos, dá alteração, e tu pode levar uns pontos na carne, né? E onde Sansão vivia? No meio da vinha, só no meio da vinha. Ele era um sacerdote, ele não podia se prostituir. Onde ele vivia? Só vivia embaixo de meretriz. Foi Dalila que traiu Sansão, que levou Sansão à lona. Não, antes de Dalila, ele já ficava procurando outras meretrizes. Ele era um safadão, ele era um cara que não vigiava. Não foi Dalila, ele já estava pecando. O nazireu de Deus, o escolhido de Deus, como ele era, ele não podia ficar perto de um cadáver, de um corpo morto. O que ele fazia? Matou o leão. Aí quando ele foi de viagem, a primeira coisa que ele fez foi lá ver o corpo do leão. E ele não podia. O que eu quero dizer? A desobediência, ele traz ruína na vida do homem. Ele afasta o homem do Espírito de Deus. O homem ser desobediente à palavra, desobediente aos mandamentos, querer fazer só a sua vontade. E ele vai desmatando o Espírito de Deus da vida dele. É um pecadinho hoje, é um pecadinho amanhã, isso não tem nada, né? Isso não dá nada. É uma mentirinha hoje, uma mentirinha amanhã. É igual Sansão, voltando para Sansão. Ele estava mentindo, estava pecando. E ele dizia, quando Dalila embriagava ele, e Dalila dizia assim, ele embriagado com vinho, que dizia: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele quebrava tudo que estava amarrado e ia lá e matava os filisteus. Até que ele se embriagou, estava embriagado, porque uma mulher raspar a cabeça de um homem e ele não sentir, né? Ela chamou um rapaz que raspou a cabeça dele, e ele não sentir. O cara estava bebum, para lá de Bagdá, ou para lá do Egito, né? Estava feio de lata, e raspou. Agora você imagina ela gritando: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele se levanta, bebum, como foi das outras vezes, agora vai ser de novo, vou destruir todo mundo. Todo exaltado. E o crente, quando se exalta, ele cai. Ele se exalta, levanta o nariz, Deus dá uma quebrada no nariz dele, ele cai. Como foi das outras vezes, assim vai ser dessa vez. Aí a Bíblia diz o versículo mais triste, mais forte da Bíblia Sagrada, e tem que ser como exemplo para nós. Diz assim: e ele não sabia que já o Espírito de Deus tinha se afastado dele, tinha se ido dele. Irmãos, e o homem sem o Espírito de Deus não é nada.
é um cadáver ambulante que anda por aí. Então não extingais o Espírito. E cada um de nós que aqui estamos, os irmãos estão vendo na live, que vão ouvir depois, nós sabemos o que entristece o Espírito de Deus. Nós sabemos os atos que cometemos que entristece o Espírito de Deus, que extingue o Espírito de Deus em nossas vidas. Então a palavra é: não extingais o Espírito. Então vamos, em vez de extinguir o Espírito, se encher do Espírito de Deus. Efésios, irmãos, capítulo 4. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 4. Versículo 21, meus irmãos. Louvado seja Deus. 21 ao 24. Diz assim: se é o que tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, e que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Então o que a Bíblia diz? Para nós nos despirmos do velho homem e nos vestirmos do novo homem. Então tem muito crente que ainda anda com a vida antiga, ainda fica com a vida passada, está na igreja, mas a vida é antiga, a vida é passada, onde a Bíblia diz que nós devemos nos revestir do novo homem e nos despir, tirar as vestes do velho homem, aquele que roubava, não rouba mais, matava, não mata mais, falava mal, não fala mais. Ou seja, como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Me revestir do novo homem, buscar a graça de Deus, que é em santidade e verdade. Ou seja, para ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que andar em santidade, em novidade de vida, ou seja, ter uma vida nova em Cristo Jesus, ser santo, separado do mundo, porque ser santo é andar separado do mundo, sabe? Ser chamado crente quadrado, porque o crente redondo, o diabo rola ele, né? É fácil, o diabo chuta e sai descendo. O crente quadrado é mais difícil de empurrar, né? Acho que quando começaram lá na idade antiga da pedra, para fazer a roda, era quadrada, né? Até fazer o bicho ficar redondo. Então o crente quadrado é mais difícil cair, irmãos. Então nós temos que nos despir do velho homem, daquilo que nos afasta de Deus, da velha mulher, aquilo que nos afasta de Deus, e nos revestir do novo homem. Ter uma nova conversa, um novo olhar, uma nova audição, olhar para as coisas de Deus, ver as coisas de Deus,
tirar os nossos ouvidos de músicas mundanas, de coisas profanas. Quantas pessoas já caíram na igreja, caíram porque desobedeceram a palavra. Quando o pastor dizia, não faça isso. O pastor não manda na minha vida, quem manda na minha vida sou eu. É isso que as pessoas dizem, mas o pastor é um aconselhador. Então a Bíblia diz, revista-te do novo homem. Aí a pessoa que continua com a mesma vida, os mesmos desejos passados, depois quer ser cheio do Espírito Santo. Não tem jeito, irmãos, não tem jeito. Então nós devemos viver numa novidade de vida, alegrando ao nosso Deus, agradando ao nosso Deus. A Bíblia, algumas pessoas dizem assim, mas eu estou fraco. É galinha da Angola, parece, né? Estou fraco, né? E você ouve esse negócio, estou fraco, só no meio de crente, né? Estou fraco. Quem está fraco porque não tem força. E por que não tem força? A Bíblia diz assim que a alegria do Senhor é a nossa força. Por que o crente está fraco? Porque não está alegrando a Deus. Porque os seus atos não alegram mais a Deus. A sua vida não alegra mais a Deus. Aí ele está fraco. Por que Sansão ficou fraco? Porque não estava alegrando a Deus. Aí ele ficou fraco. Eu sempre digo uma coisa, meus irmãos, não precisava Sansão pecar, não era vontade de Deus, e para matar 5.000 filisteus. Ele matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Não precisava ele pecar para ficar cego e depois morrer. Não, Deus ele ia matar uns 300.000 filisteus. Era só ele permanecer bonitinho na presença de Deus. Não precisava Saul pecar para Davi herdar o reino, porque Deus não vai querer que um peque para o outro herdar, não. Saul, que foi escolhido por Deus, o povo pediu um rei, mas Deus falou para Samuel, unge Saul como rei, eu tenho escolhido. Deus escolheu, mas por que matou Saul? A soberba, a desobediência. O que ele tinha que fazer? Esperar Samuel chegar para oferecer o sacrifício. Vou esperar Samuel, eu posso fazer, eu também sou ungido de Deus, eu vou fazer. Dançou, né? Não obedeceu. A palavra de Deus era, mata tudo os amalequitas. Aí ele poupou as ovelhas gordas, poupou as vacas gordas. E o profeta chegou, e quando o profeta chegou, ele foi ousado. E o crente, quando está em desobediência, é ousado, né? Ele fala, eu obedeço a Deus, eu obedeço. O profeta Samuel chegou. Quando o profeta chega, ele vai ao encontro do profeta e diz, oh, bendito és tu do Senhor. Foi aí, oh, tu és homem de Deus, oh, homem de Deus, tu és bendito. Aí ele diz, eu tenho cumprido a palavra do Senhor. Samuel, cumprido? Mas que barulho é esse, mugido é esse que eu estou ouvindo de vacas? Eu poupei para oferecer a Deus. Não, mas esse barulho de ovelhas? Também poupei para oferecer a Deus. Samuel, mas Deus não se alegra em ofertas e sacrifícios. Tanto, lógico que Deus se alegra em oferta e sacrifício. O profeta diz, Deus não se alegra tanto em oferta e sacrifício, mas a alegria do Senhor é que se obedeça a sua palavra. A alegria de Deus é que nós obedeçamos a palavra dele. E sempre que obedeçamos, começamos a nos encher do Espírito de Deus. Mas eu também poupei o rei. Aí, meu filho, acabou. O rei foi. Agora, meu filho, traz ele aqui. Aí trouxe o rei, e o rei todo bonitão, né? Viu o profeta, homem de Deus, não vai fazer mal para mim, né? Agora passou a amargura da morte. O profeta, eu não sou Saul não, meu filho. Saul é um desobediente, eu não. Pegou uma espada e passou
matou o rei. Tem que obedecer a Deus, meus irmãos. Você viu a irmã lá, de senador, obedeceu através de uma mulher. Olha o que Deus fez em toda aquela região. Então a desobediência, os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça, para que Ele não nos abençoe. É os nossos pecados. Ah, Deus não me ouve, também está em pecado, quer que Deus ouve. Está numa situação difícil, quer que Deus ouve. Não tem como. Os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Por isso que não extingais o Espírito. Os pecados apartam o Espírito de Deus de nossas vidas. Então vamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Mas não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Teve uma rainha, não lembro se foi da Escócia, ela diz assim: eu temo mais um homem cheio do Espírito Santo do que um exército inteiro. Aquela mulher tinha mais medo de um homem cheio do Espírito Santo do que do exército inteiro. Porque uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo faz a diferença. A irmã, voltando a falar da irmã, vou lembrar o nome dela, lá de Senador Mourão, fez a diferença. Fez a diferença. Olha quantos frutos. A mulher cheia do Espírito Santo. E nós fazemos a diferença na escola, no trabalho. O que a mulher falou para você hoje? Você é um menino. A mulher foi até você e disse: menino, vem cá, é você que ora aqui no trabalho, né? Então ora para aquele rapaz não morrer, não foi isso? E ela disse mais: porque depois que você veio trabalhar aqui, muitas coisas mudaram nesse trabalho. Ou seja, a presença do servo de Deus faz a diferença. O homem cheio do Espírito de Deus faz a diferença. Faz a diferença. Deus é maravilhoso. Então nós temos que nos revestir do novo homem. Não presta, joga fora. Ah, lembrança do passado, queima, quebra, joga fora. Ah, que estou lembrando do meu primeiro amor. Aí guarda a carta do primeiro amor, já é casado. Ah, queima esse diabo, senhor. Tem que mandar embora. Vai ficar preso no passado, se reveste do novo homem. Sabe? Irmãos, eu sempre falo, uma coisa. Que o diabo caiu do cavalo comigo. Quando eu lembro, falo para os irmãos que o diabo, na cidade de Leme, eu estava 6 meses lá, de crente, como crente, nunca tinha visto aquele homem. Ele caiu no chão, estava bêbado. Eu estava indo para o culto, e eu peguei ele, levantei, senta aí, eu estou indo para o culto. Aí ele: opa, vem cá. Ele baixou a cabeça: vou fazer a reza aqui do São Cipriano, você vai ver. E eu sabia que era macumbaria pura. E ele enrolou a língua. Quando ele enrolou a língua, eu falei: meu Deus. Eu me peguei no meio da rua, na Avenida José Nelson Bonfante, lá em Leme. Aí ele enrolou a língua e eu peguei com meu Deus. Quando ele enrolou a língua, ele, cabeça baixa, apontava para mim e dizia: você fez isso e mais isso. Ainda foi cabeça baixa, com o dedo apontado, falou assim: é ou não é? Tudo verdade. Uma coisa pior que a outra. Foi, mas quem é que esse diabo sabe disso, né? Nunca vi o cara na minha vida. Aí eu falei: e agora, Jesus, o que eu vou fazer? Era tudo verdade. Peguei a autoridade de Deus e falei a maior verdade. Falei: mentira, diabo. Aí o diabo sabe. Por isso que o diabo, irmãos, não pode brincar. Irmã Patrícia, irmão Paulo, irmãos, não pode brincar. Porque cada um de nós aqui somos bons no que fazemos, né? Eu sou profissional da tapeçaria, eu sou profissional de motorista, sou profissional de segurança, né? Sou profissional. Faço muito bem meu trabalho. E cada um faz aquilo que sabe fazer muito bem. E o diabo, melhor ainda, ele veio para matar, roubar e destruir, e faz muito bem, é profissional.
camarada é profissional em derrubar crente, matar a família de crente, destruir família, é profissional. Então não se brinca. Ele anda em redor de nós como um leão, buscando a quem possa tragar. Dá lugar para tu ver. Cai. Não tem um que não vigia, que peca e que não caia. Cai. E quando ele falou, é ou não é? Eu falei, mentira, Satanás. E ele falou, mas como mentira? Eu vi tudo. Eu falei, mentira. Porque depois que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, e eu batizei em nome de Jesus Cristo, eu não tenho mais passado, eu sou um novo homem. A minha vida passada não existe. Ele estava assim, irmão, com o dedo apontado para a minha cara. Quando eu falei isso, ele fez assim, ó. É verdade. Revistamos-nos do novo homem. Sabe, do novo homem. E eu estava naquela alegria, primeiro amor, pai, estou até hoje buscando primeiro amor, indo para a igreja, não perdia culto, sabe? Era uma maravilha, alegre, feliz. Falei, mentira, Satanás, meti a mão na cabeça do diabo, repreendi em nome de Jesus, falei, sai daqui, Satanás, saiu mesmo. Então, nós temos que nos revestir do novo homem. Eu falei, eu não tenho passado, diabo. Eu não lembro, nem sei não, nunca, eu não. Nasci faz 6 meses. Como é que você muda um monte de pecado aí? Faz 6 meses que eu sou uma nova criatura. Vem falar um monte de mentira. Não tem passado não, meu filho. Nasci foi pouco tempo no batismo, né? A gente é o novo nascimento. Nasceu de novo. Acabou o passado, não acabou? Acabou o passado. O Senhor perdoou. Então, nos revistamos do novo homem, cheio da graça de Deus, alegre, feliz, para servir o nome do Senhor. Atos 3,19. Irmãos, então o estudo é como ser cheio do Espírito de Deus. Atos 3,19. Esse é o versículo chave, né? Dos nossos programas de rádio. Acharam? Três 19 de Atos. Amém. Diz assim as sagradas letras: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Como nós se reveste o novo homem? Com a presença do... E nós temos a promessa. Ele diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas como nós revestimos o novo homem? Arrependei-vos e convertei-vos. Tem que arrepender e se converter. Arrepender é estar arrependido das coisas que fez, ter nojo do pecado do passado, das coisas erradas do passado. Arrependei-vos, estou arrependido. E convertei-vos. O que é converter? Transformar. Se transformar numa nova criatura. Se converter, mudar de atitude, mudar de vida, mudar de ação, mudar de conversa, mudar os olhos, mudar o ouvido. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Por quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. Então, se a pessoa não se arrepende, não se converte, está cheia de pecado. Se arrepende, eu estou arrependido, vou fazer mais, mas não se converte, não muda de vida, está só arrependido. Eu pequei, eu errei, mas não se converte, não se arrepende, porque a palavra diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia.
Mas muitos confessam, mas não deixa de praticar os velhos atos do velho homem e da velha mulher. Então não alcança a misericórdia. Mas a palavra diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. Irmãos, eu sempre falo para os irmãos que eu, com 9 anos, era um quarentão. Eu me sentia um quarentão, com a vida acabada, tinha aprontado 1001. Mas quando eu me arrependi pela misericórdia de Deus e me converti, os meus pecados foram apagados. Olha que maravilha, eu não tinha mais passado, e aquele safado do diabo não podia me zombar de mim. Você pecou, eu vi tudo, mas viu nada, não tem passado. Como é que você viu? Não viu. Então arrependei-os, convertei-os, para que sejam apagados os vossos pecados. E o diabo confessou. Eu falei, depois que eu aceitei Jesus como meu Salvador e fui batizado em nome de Jesus Cristo, eu não tenho mais passado. Ele falou assim: é verdade. O diabo confessou: é verdade. Não tenho mais passado, eu tenho uma nova vida, sou uma nova criatura, estou revestido do novo homem. Aí, para arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. O que é o refrigério? A alegria de servir a Deus, a alegria da salvação, refrigério. Antes você andava assim, com medo de um matar você, do outro pegar você na rua. Aí vem o arrependimento, o convertimento, é apagar os pecados, você não deve nada para ninguém, você anda todo contente, refrigério, alegre, sabe? Uma vida abençoada, tranquilo, em paz, refrigério. Por quê? Pela presença do Senhor na nossa vida. Então o cristão, quando é uma nova criatura, ele tem na vida dele a presença de Deus. Ou seja, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Então você tem na sua vida a presença do Senhor. Você vai na esquina, o Senhor está lá. Você vai na rua, o Senhor está lá. Na escola, no trabalho, em qualquer lugar, Deus está te vendo. Porque Ele diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o que nos traz ser cheio do Espírito Santo? Ter a presença do Senhor da nossa vida, e ter nós também na presença de Deus. Nós temos que estar na presença de Deus. Uma coisa que acaba crente é festinha. Estou falando no aniversário não, tá? Mas festinha acaba com crente. Eu trabalhava numa empresa chamada AGE Ventilador. Dá uma água para mim, por favor. AGE Ventilador. E o que era de crente que tinha lá, tudo que é denominação. Mas a empresa fazia aquelas festas de meio de ano, de fim de ano. Meu filho, só via crente ir para a festa. E zombava: você não vai? Eu falei: eu não, mas nem morto. Não, eu vou para a igreja. Eu não vi a hora de ter uma folga para ir para o culto, né? E os crentes iam para a festa, tomar banho de piscina, bater papo furado, ouvir música mundana. Não fica um de pé, irmãos. Não fica um de pé. Cai tudo, cai tudo. Obrigado, meu querido. Primeiro Coríntios 12, 31, amados. Então, como ser cheio do Espírito Santo de Deus? Eu quero dizer para a igreja que há diversidades de dons. Diversidade de dons. 1 Coríntios 12, 31. Há diversidade de dons, né? Os irmãos podem ser cheios da presença de Deus, com dons maravilhosos,
do Espírito Santo de Deus. Mas antes de ler o 31, eu gostaria de ler a partir do 29. Amém? Irmã Silvia, achou aí? É 1 Coríntios 12, 29. Diz assim: porventura, são todos apóstolos? Não, né? São todos profetas? Também não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Há dons de operação de milagres, viu? É dom, operação de milagres. Nem todos têm esse dom, não. Versículo 30. Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Quer ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz aqui: procurai com zelo os melhores dons, e eu os mostrarei um caminho mais excelente. Como que eu vou me revestir do Espírito Santo de Deus? Procurando com zelo os melhores dons. Como é, pastor, procurar com zelo os melhores dons? Ser zeloso na palavra, na escritura, no trato com os ímpios, também no trato com a família. Tem que ser zeloso, vigiando, não pecando, fugindo da aparência do mal, não ficando vendo Big Brother, novela tal, não sei o que tal, filme espírita, filme diabólico, filme de terror, blá blá blá, blá blá blá. Tem que ter zelo das coisas de Deus, porque Deus procura um povo seu, zeloso, escolhido e de boas obras. Quem quer ser cheio do Espírito Santo tem que ser zeloso da palavra, tem que ter boas obras. Não é de qualquer maneira que é cheio do Espírito Santo. Não é se embriagar com vinho, aí de noite querer pregar. Não é viver com a meretriz, aí com um casinho aqui e acolá, e de noite querer pregar. Não é ficar o dia inteiro mentindo e querer pregar à noite. Não é ficar devendo para Deus e o mundo, porque a Bíblia diz: a quem você deva, você pague. Tem que comprar e pagar. Então, quer ser cheio do Espírito Santo e não paga os outros, deve para todo mundo? Não pode. Tem que procurar com zelo os melhores dons. Então, quando o pastor Aparecido, que era presbítero, hoje ele é pastor, lá de Leme, disse: meninos, vamos buscar o Espírito Santo? Eu falei: vamos. Como é que tem que fazer? Tem que orar. Primeiro orar, vigiar, jejuar, santificar a vida, santificar os olhos, santificar o ouvido, porque não pode ficar ouvindo música mundana. Se eu ouvia Elvis Presley, porque eu era apaixonado por Elvis Presley, fiz até um hino, né? Com o som de Elvis. Não, eu tinha uma semana de crente, né? Eu fiz até um hino na música do Elvis Presley. Então, ele falou: não pode ouvir música mundana, não pode ouvir nada do mundo, tem que servir a Deus. O velho homem morreu. Separar, jejuar, orar. Tem crente que não ora, não jejua, aí depois quer vir pregar, falar em línguas, profetizar, ter sonho, revelação. Não tem zelo com a palavra de Deus, não tem zelo com a sociedade, não tem zelo com a família, no trato, na caridade, no amor. Onde a Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons. Tem que ser zeloso. O cristão tem que ser zeloso. Eu vi a gente aí que passava um dia falando mal e depois profetizando. Eu estava trabalhando aqui entre Embaúba e Cajubi, aqui pertinho, né? Embaúba e Cajubi. Lá no meio tem
a empresa que faz pedrisco e faz asfalto. E eu trabalhei num caminhão caçamba puxando asfalto de lá para Barretos. E tinha os crentes que era cheio do Espírito Santo. Trabalhava de shortão, camiseta regada, mostrando os pelos do sovaco, né? Cheio do Espírito Santo. Aí passava o dia inteiro falando que benção, o culto foi uma benção. Nossa, Deus falou, a irmã falou comigo, e Deus me usou para falar com um, falar com outro, falar com outro. Aí eu cheguei lá pertinho, ele estava com a turma lá, olha só. Ô, vem cá. Quando o cara me chamou, que não me conhecia, ele me conhecia, o pessoal não. Vem cá, irmão, vem cá. O que é? Ó, aqui, ó. Pornografia? O cabroco vendo pornografia. Eu falei, ele ficou vermelho quando me viu, branco quando me viu, azul. Eu falei, eita, homem cheio do Espírito Santo, né? Não pode, tem que ter zelo nas coisas de Deus, tem que pagar o preço. O Espírito Santo é algo santo. Então quem quer ser cheio do Espírito Santo tem que santificar a vida, santificar os olhos, santificar a língua, santificar os ouvidos, santificar os pés, para ver onde pisa, o que olha, o que fala, o que vê. Tem que ter uma vida separada para ser cheio do Espírito Santo. E amados irmãos, pensa, eu, presbítero Gilberto, que era um mocinho, era um pouco mais velho que eu, o pastor Everaldo, que hoje é pastor, mas antes era o Everaldo, e tinha um safadão no meio de nós. Era diácono, cabra safado, né? Era safado. Nós 4 lá, buscando o Espírito Santo, foi uns 3 meses, naquela madrugada buscando, e numa madrugada, nós somos cheios do Espírito Santo, eu, o Everaldo e o Gilberto, o outro não. E sabe aquele negócio que o pessoal aí faz, para falar em língua, tem que ser assim, ó, você começa a aleluia, aleluia, isso aí não existe, gente, isso não existe. Sabe, não existe isso não, tem que orar, é orar. Esse negócio de ficar enrolando o língua, aí fala em língua, falou em língua, falou nada, isso é carne pura. Vou falar mais na frente sobre isso, tá, calma, vai longe ainda, calma aí. Eu vou sair 3 da manhã para trabalhar, mas estou alegre aqui, né? E vou orar 3 da manhã também, né? Entendeu? Saio às 4 para trabalhar. Então, eu, Gilberto e Everaldo, nós recebemos, era algo maravilhoso, era línguas maravilhosas. O outro naquela noite não recebeu. Na outra noite nós estávamos juntos nos cultos, era coisa linda, saía a palavra, não era que a gente, vou falar, lá, porque a gente sabe a língua, né? Não, eu falei língua e eu não sei o que falei, sabe? Deus não arrebata o caboclo assim, né? Toma conta, o cara não sabe o que faz, eu não sei quanto sei, onde eu estou, quem sou eu, quem sois vós, não existe isso, né? Você é consciente, Deus não toma consciência de ninguém. Então eu falava, sabia, né? E era a semana inteira, era uma maravilha, a gente ia orar e saía, né? A gente não colocava as palavras na nossa boca, porque não é assim, você colocar as palavras. Vamos ver isso mais para frente. Mas nós buscamos e recebemos. O outro começou a imitar. Você via na cara dura que era imitação, que não tinha nada de Deus. Ele inventou lá, mas nós vamos chegar mais para frente. Então a Bíblia diz, procurai com zelo. O caboclo não tinha vida zelosa, vivia de olho na mulherada. Aí você acha que ia ter cheio do Espírito Santo? Nunca. Mas nunca da Silva, era um enganador, como tem muitos em nossos dias por aí. Então o mandamento é o quê? Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E qual o caminho mais excelente? Paulo diz assim, eu vou mostrar para vocês o caminho mais excelente, para ser cheio do Espírito Santo. Abra aí, está aberto já em Coríntios 13. Olha qual é o caminho mais excelente. A pessoa quer falar em língua, quer profetizar, quer ter revelação.
Mas olha qual é o caminho mais excelente que Paulo diz: eu vos mostrarei um caminho mais excelente para ser cheio do Espírito Santo. Versículo 1 de 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Vamos ler ainda, irmão, segura aí. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse a caridade e o amor, eu nada seria. Caboclo pode profetizar, falar em língua, revelar, pregar, se ele não tiver amor no coração, por ele mesmo, pela vida dele, pelas almas, pela família, não é dom do Espírito Santo não, irmãos. Tem que ter amor no coração. Ainda que eu tivesse, versículo 2, o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, que transportasse os montes, e não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, a fé que transportasse os montes, conhecesse toda a ciência, tivesse toda a fé, e eu não tivesse o amor, tivesse todos esses dons, eu nada seria. Você não é nada. Eu sou profeta, eu sou pregador, eu sou vidente, eu sou um crente. Não tem amor ao próximo, não tem amor à família, não tem amor aos seus. Porque a Bíblia diz: aquele que não cuida dos seus e da sua casa é pior do que o infiel, e negou a fé. Então, o teu dom de profecia, o pregador de visão, de cura, não tem o amor, nada seria. O amor é excelente. Nós temos que aprender, eu tenho que aprender o que é o amor. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse a caridade ou o amor, nada disso me aproveitaria. Irmãos, tem aí os atores, os jogadores, e aí vocês vão lá em Barretos, tem a não sei o que da tal autor, não sei o que de tal autor, de tal jogador, porque é bonzinho nada. Fosse bonzinho, os milhões de dinheiro que o cara ganha num dia, que é o dia de um prêmio na Loteria Federal, eu acho que aquele Cristiano Ronaldo ganhava o salário de um dia. O cara ganha na Loteria Federal 150 milhões, sei lá, 200 milhões, o cara ganha num dia. Aí ele faz o quê? Um monte de ajuda por aí. Tem pessoas boas, sim, tem. Mas a maioria, para bater no imposto de renda. É por isso. É bonzinho nada, é para bater no imposto de renda. Porque o que ganham por aí dava para matar a fome do mundo. Dava, irmãos. Dava para ajudar muita gente. Mas só pensa em si mesmo. Aí lá 2, 3% faz lá alguma coisa para abater imposto de renda. Mas tem muita gente boa que dá aquilo que tem e o que não tem. Então, se fizesse tudo isso e não tivesse o amor, nada seria. A caridade ou o amor é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, soberbo, não se porta com indecência. Eu tenho amor, mas se porta é indecente a vida do camarada. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça e não folga com a verdade, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, o amor nunca falha. Mas, olha só, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, desaparecerão. Por quê? Porque as pessoas acham que o dom de profecia é maior do que o amor. Eu sou profeta.
Eliseu era profeta, também ele não teve amor, mandou as ursas comer o menino, né? Então eu também sou profeta, eu sou ruim, que nem Eliseu, né? Acha que tem dom porque tem um dom e não tem um amor, ele vai se safar. De nada vale. Se nós fazemos o mundo transportar, temos fé, profecia, fala em língua, é pregador, é isso ou aquilo, mas não tem amor. A sua vida, a sua alma, a palavra de Deus, o amor à sua família. Então, qual o caminho mais excelente que Paulo nos ensina para se encher do Espírito Santo, para se encher dos dons do Espírito Santo? O caminho mais excelente é o amor, Gabriel. O amor de visitar o hospital, o amor de visitar a cadeia, o amor de visitar o enfermo doente, o amor de levar a palavra ao que está drogado, o amor do cuidado com as almas, o dom mais excelente, o caminho mais excelente, para que você se encha do Espírito Santo, é o amor às almas, o amor à palavra de Deus. O amor supera todos os dons. Eu vejo gente, quero ser pregador, professor, profeta do Altíssimo, mas ninguém fala assim, vou buscar o dom de amar. O dom de amar meus irmãos, o dom de amar a minha família, o dom de amar a minha esposa, o dom de amar o meu esposo, o dom de amar as almas. O caminho mais excelente, Paulo diz, e eu mostrarei o caminho mais excelente, para que você seja cheio do Espírito Santo, tenha dons. Qual é o caminho? O amor. O amor. O amor não suspeita mal. O amor não trata com leviandade. É o amor. É o caminho mais excelente para o crente se encher do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amados, Atos capítulo 2, versículos 1. Bendito é o nome do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 1. Diz assim a sagrada letra. Acharam todos? O que a igreja tem que fazer para ser cheia do Espírito Santo? Cumpriu-se, versículo 1, cumpriu-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você viu? Estavam orando. Cumpriu-se o dia do Pentecoste, estavam todos, não era só o pastor e a irmã e mais um irmão, toda a igreja, reunidos no mesmo lugar, esperando a bênção de Deus. E uma coisa, para que você entenda, a igreja tem que estar unida para ser cheia do Espírito Santo. Versículo 2. E de repente, veio do céu um som, como um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Veio um vento do céu, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, o qual pousavam sobre todos de fogo, do qual pousava sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Como é que eu vou falar em língua? Fui batizado no Espírito Santo. Esse negócio fica, que o pessoal ensina aí, não, você começa a falar rápido, aleluia, 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 aleluia. Isso não existe. Pelo amor de Deus. É orar. É orar. É estar buscando, reunido no mesmo lugar, orando, esperando a bênção de Deus. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. E eles falavam a língua como?
conforme o Espírito Santo permitia que eles falassem. Entendeu? E falavam língua conforme o Espírito Santo permitia que eles falassem. Aí nego fala assim, ó: vamos agora, irmãos, dá uma rachada de língua, todo mundo, língua, liga aí. É conforme o Espírito Santo. Nem a hora que eu quero, vou falar língua agora. Aqui em Olímpia, nós cuidávamos na igreja lá, você vai lembrar, Miriam. Na vigília, fizemos várias vigílias, e tinha um caboclo. Nós acabava o culto, nós ia para a vigília. Nós começava a orar, mas começava, tem que abrir a oração, né? Orar, abrindo a oração. Nós nem abrir a oração, o cara e era a oração inteira. Foi na segunda, quando nós tem que começar, Senhor Jesus, eu abro essa vigília, é assim. Nós ia começar ali, falei, vem cá. Isso, moço, vem cá. Você está acabado na fé. Falei assim: tua família está toda desviada, teus filhos, tua esposa, teus netos. Você tem tanto para orar, e fica aí falando em língua, rapaz. Nem começa a oração. Mas eu estou falando em mistério com Deus. Falei, mas o quê? Nem eu entendo. Falei, como é que você vai falar uma coisa com Deus se você não entende? Porque o mistério você glorifica a Deus. Então fala na tua própria língua. Pede por tua família, por tua esposa, por teus filhos. É conforme o Espírito Santo concede. Não é conforme eu quero. Eu assistia muita fita VHS, era videocassete, não é isso? Aquelas fitas grandes. Aí tinha uns pregadores que no meio das mensagens começavam a falar de língua, soltava a língua e voltava na mensagem. Aí pegava fogo. Aí Deus me deu um dom maravilhoso de línguas. Eu falava em mistério, eu falava o nome de Deus em hebraico, era lindo demais. E falava, e não era a hora que eu queria, era conforme Deus mandava, conforme eu estava orando. Aí eu estava num culto, cantando um hino, aí eu lembrei, olha a carne, eu lembrei de uma língua que eu falava, aí eu pensei, aquele pregador, ele falou em língua, pegou fogo. Aí eu soltei, carne pura, eu sabia o que eu estava fazendo. Não era Deus, não era o Espírito de Deus, conforme o Espírito de Deus concedia que falasse. Eu soltei, porque você sabe o que você fala. Eu não sei o que eu falo, sabe sim, não é doido? Né? Deus não toma assim, arrebata o cara, eu não sei onde é que eu estou, quem sou eu, não lembro da minha vida, lembra assim. Aí, eu soltei, Caio, soltei a língua que eu ouvia. Quando eu soltei, pensa num iceberg. 6 meses de banco espiritual. Banco, eu falo, não foi o pastor não, foi o Espírito de Deus. Fiquei 6 meses sem falar língua estranha. Por quê? Porque eu usei. Eu não deixei o Espírito de Deus me usar, mas eu usei. Então você vê esse pregador, vou falar a língua agora. É carne pura. Carne pura. Porque ele fala, agora todo mundo rachado de língua. É conforme o Espírito Santo concede. Então, vocês todos querem buscar dom. Busca o dom de Deus. E diga, Deus, me usa. E eu não quero te usar. O Senhor que vai me usar esse vaso. E não querer imitar, falar que está falando em línguas e não está falando. Irmãos, terminando, Atos capítulo 2, versículo 3 e 4. O 4, o último, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e profetizar, conforme o Espírito concedia que falasse. Então, busque a Deus, que Deus conceda a cada um o dom do Espírito Santo. É com zelo, é com amor, é com gratidão, é com santidade que se busca a Deus. Então, busque a Deus. E o caminho mais excelente para se encher do dom do Espírito Santo é o amor. É amar a tua vida, amar a palavra, amar a família. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a amada igreja. Aqui uns pedidos de oração. Pedido de oração para Paulo Araújo
Gabriel Alves, Keila e família, Adriana e família. Também pedido de oração para Marcos, Marta, Gabriel Alves, Paulo Ricardo Silva, Gabriel Poliane, não é isso? João Poliane e Nicole Poliane. E orar também pela Isabel. A Isabel é a mãe do pastor Pedro, lá da África do Sul, de Moçambique, né? Ele mandou pedir oração pela mãe dele, ele estava no hospital com a mãe dele. Pastor Pedro de Moçambique, que possamos orar pela mãe dele. E para que o pastor Pedro, ele quer conversar com a gente, para saber da doutrina, do véu. Ele falou que quer conversar, ele quer que a obra vá lá para a cidade dele. Então vamos orar, para que Deus dê graça ao pastor Pedro. E buscar, irmãos, ser cheio do Espírito Santo, buscar a Deus, sem brincadeira, sem chocarrice. Vai buscar a presença de Deus, com zelo, amando, não é amando os de fora, mas os de dentro também. Vamos ficar em pé, agradecer a Deus pelo culto desta noite, que o Senhor abençoe. Sábado estaremos aqui de volta às 19 horas, com culto glorioso. No domingo vamos ter evangelização aqui na cidade. Vamos buscar a presença de Deus. Que Deus abençoe, irmã Silvia, te dando muita bênção e muita graça. Te aguardamos mais vezes, tá? De que a senhora sentir, a senhora chama eu para tomar café. A minha esposa, os irmãos. Que Deus abençoe grandemente. E vamos buscar ser cheio do Espírito Santo, levar a sério, sabe? Levar a sério, pregar o que Deus te manda pregar. Não põe palavra não, nem pregando põe palavra na boca, deixa Deus usar. É assim que devemos fazer. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, eu te agradeço pelo culto dessa noite, te agradeço por tua palavra, te agradeço por teu amor. Obrigado, meu Deus, que o Senhor falou ao nosso coração. Abençoe, meu Pai, esses pedidos de oração, essas pessoas que pedem, que clamam, meu Pai, para que recebam a libertação, que possam ser curadas. Essas pessoas que os irmãos visitaram no hospital. Também, meu Deus amado, a mamãe lá do pastor Pedro, lá de Moçambique, na África do Sul. Tenha misericórdia, abençoa nossa família, abençoa agora, meu Pai, a irmã Silvia que está conosco, a casa dela. Abençoa o caminho de volta dos teus servos aos seus lares. Livra de todo o mal, meu Deus, e que todos nós possamos procurar com zelo os melhores dons, meu Deus. Eu peço a tua bênção e a tua graça, que cada um dos teus servos que estão ouvindo a tua palavra, ou que vão ouvir depois, que possam ser cheios do Espírito Santo do Senhor. Peço a tua bênção e a tua graça. Eu creio, meu Pai, que assim será. Abençoe a irmã Paulina também, que não pôde vir ao culto. Derrame a tua bênção sobre todos, o Pai, e derrame a tua graça. Eu te peço, meu Deus, em favor a Noélia, que está enferma ainda, cura os pés dela, ajuda ela, meu Pai, no médico, oh meu Deus, ao aposentar-se. Tome em tuas mãos, e todos os pedidos de oração, eu peço, meu Deus, também pela irmã Vone, em nome de Jesus, que todos sejam alcançados por ti, em teu nome santo, eu creio que assim será, meu Deus, amém. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu te abençoarei. Amém. E o safadão que estava imitando o Espírito Santo, eu, Gilberto e o Everaldo estamos até hoje de pé.
Safadão caiu depois de 2 meses, viu? Deus abençoe a igreja.